Bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Estamos estudando a religião de Jesus, olhando especificamente para o Sermão do Monte. Já vimos que as bem-aventuranças não descrevem virtudes que devemos perseguir, mas apresentam promessas, apesar da nossa falta de virtuosidade. Quando Jesus identifica os bem-aventurados, Ele não está nos convidando a nos tornarmos pobres de espírito, a chorar, não está nos convidando a desenvolvermos a mansidão, a alimentarmos ou retroalimentarmos a nossa necessidade de justiça. Quando Jesus descreve os bem-aventurados, Ele diz que os bem-aventurados são bem-aventurados não pelo que são, mas sim pelas promessas que são feitas a eles. Depois Jesus vai dizer que estes bem-aventurados, pessoas as mais diversas nas situações limites da vida, sobre essas pessoas vem o reino de Deus. Esta é a sua bem-aventurança, e como portadoras do reino, participantes do reino, elas se tornam sal da terra e luz do mundo. Jesus traz para os seus discípulos, para os seus seguidores, expressões que eram próprias da experiência do povo de Israel. A palavra de Deus diz que Deus fez com Israel uma aliança de sal. E a palavra de Deus diz que Israel teria a vocação de ser luz para todas as nações. Agora Jesus está dizendo que a aliança de sal não é mais a aliança com a nação de Israel, mas com os seus discípulos, dele Jesus. E que a verdadeira luz do mundo não é mais a nação de Israel, mas os seus discípulos, dele Jesus. Isto faz com que os paralelos entre Jesus e Moisés vão se tornando cada vez mais claros. Moisés sobe no monte, o Monte Sinai, e profere a lei. Jesus também sobe no monte, o Monte das Beatitudes, o Monte das Bem-aventuranças, e profere a sua lei no Novo Testamento e no novo pacto de aliança. Moisés fala da lei de Deus, Jesus também fala da lei de Deus. Mas Moisés fala da lei de Deus como Ele, o Senhor Deus, diz. E Jesus fala da lei de Deus como quem diz: eu, Jesus, porém vos digo. Jesus se identifica com o próprio Deus. Enquanto Moisés falava em nome de Deus, falava representando a voz de Deus, Jesus reivindica ser a própria voz de Deus e ser o próprio Deus. Os paralelos vão se definindo. É de se esperar, portanto, que tendo descartado a nação de Israel com seu status de povo da aliança, e incluído na aliança do reino de Deus, a ralé do povo de sua época, inclusive gentios, não judeus, é de se esperar que Jesus, tendo assumido o posto no lugar de Moisés, como que se levantando Jesus, vira-se para Moisés e diz: me dá licença, porque agora eu vou pronunciar a lei. É de se esperar que Jesus, quando declara a lei de Deus, com a expressão: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, chamando a atenção para si mesmo, como quem vai proferir uma nova lei, é de se esperar que Jesus vai revogar a lei. Mas não é isso que Jesus faz. Versículo 17 de Mateus capítulo 5 diz que, muito embora Jesus seja
acima de Moisés. Sua leitura da lei seja acima da leitura feita pelos fariseus e doutores da lei. E sua declaração da lei seja um novo pacto para o novo povo. Jesus diz: não pensem, entretanto, que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas vim para cumprir. E Jesus coloca os seus discípulos sob um desafio maior e diferente do desafio vivido até então pelos discípulos de Moisés e do desafio vivido até então por aqueles que viviam sob a lei proferida pela boca de Moisés. Versículo 20, Jesus diz assim: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês, os meus discípulos, não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Se a justiça de vocês não exceder a justiça dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. A pergunta é: o que é que está implícito no chamamento de Jesus para o discipulado? Quando Jesus nos convoca, quando Jesus nos convida a segui-lo no discipulado, que convite é este que ele está fazendo? Em que difere este convite do entendimento dos fariseus e mestres da lei da época de Jesus? Ou em que o convite de Jesus para o discipulado é diferente do convite que a religião faz aos seus fiéis? Onde nós, discípulos de Jesus, somos diferentes dos religiosos? Porque Jesus não está contrapondo o seu discípulo ou o discipulado com ele, Jesus, à relação do povo de Deus com Moisés e com a lei de Deus. Jesus está contrapondo o discipulado com ele, Jesus, ao entendimento dos fariseus e mestres da lei. Ele está dizendo que Deus falou, pronunciou a lei através de Moisés, e em pronunciando a lei através de Moisés, convocou um povo e celebrou uma aliança com esse povo. Agora Jesus está dizendo: eu também, eu pronuncio a lei, renovo a declaração que Moisés fez, carimbo a declaração de Moisés, autentico, digo que é válida, digo que é importante, digo que é imprescindível. Não vim para revogar o que Moisés falou, ou a lei de Deus proferida por Moisés, muito pelo contrário, eu vim dizer que ainda está valendo, e não somente está valendo, mas eu vim para cumprir essa lei. Agora, os fariseus e os mestres da lei interpretaram esta lei de Moisés e a vontade de Deus, e quase que construíram uma nova lei, quase que construíram uma nova proposta, quase que construíram um novo caminho de relação com Deus. Jesus está dizendo: prestem atenção, a lei de Deus e Moisés são legítimos, e nós devemos viver de acordo com isso. Mas a interpretação religiosa de Moisés e da lei, a interpretação que os fariseus e mestres da lei fizeram, essa não presta. Então eu vim aqui para corrigir esse desvio. Esta justiça religiosa dos fariseus e dos mestres da lei deturpou a lei de Deus proferida por Moisés. Em outras palavras, traduzindo para os nossos dias, a religião colocou na boca de Deus palavras que Deus nunca pronunciou. A religião impôs um estilo de relacionamento com Deus que Deus nunca exigiu.
A religião tem um gabarito de avaliação dos seus fiéis que é completamente diferente do gabarito de Deus. E Jesus vem dizendo o seguinte: vamos pegar esse pacote religioso, jogar no lixo, essa porcaria, e vamos andar no discipulado. É um outro caminho, é uma outra proposta. Aí ele diz assim, e advirto, hein? Ser religioso é muito mais fácil do que ser discípulo. Andar na religião é muito mais fácil do que andar no discipulado. Porque do religioso e bom religioso, o que se espera? 3 coisas: assentimento mental, intelectual de suas doutrinas, comportamento moral aceitável pela média social e participação nos rituais próprios da sua religião. É como se nós fizéssemos o seguinte: pega aí um membro da igreja de Água Branca. Está no hall de membros? Tá. É membro mesmo aqui? É. Foi batizado aqui? Não, veio de outra igreja batista, carta de transferência. Mas é dos nossos? É. Então tá bom. Pergunta aí se ele sabe. Pergunta para ele assim: você acredita na reencarnação? Aí o cara: não. Eu acredito na ressurreição. Muito bom, parabéns, nota 10. Pergunta assim: você adora os santos? Você é devoto de que santo? Fala: que santo que nada, eu só adoro Jesus. Muito bem. Você não crê que a idolatria é algo aceitável por Deus? Não, de jeito nenhum. Ah, muito bem, você passou no teste. Você acredita na Trindade? Claro que creio, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, amém, amém. Ela fala: explica um pouco aí sobre justificação, explica um pouquinho aí sobre redenção, salvação. Aí ele vai se embolar um pouco, mas vai dar umas cacetadas lá e vai acabar. Passa. Aí você fala para ele assim: você é calvinista ou arminiano? Aí ele fala: aí já começou a complicar, mas isso aí é secundário, não vem ao caso agora, pelo menos por enquanto. Mas umas doutrinas básicas ali ele passa. Aí depois você vê o seguinte: esse cara vem no culto? Vem. Dá o dízimo direitinho? Dá. Ele matriculou os filhinhos dele lá na escola dominical? Matriculou. Ele acha importante uma educação cristã para as crianças. Entende? E aí ele participa. Ele, na hora do louvor, ele senta no fundão e fica só de tititi, ou ele participa mesmo do louvor? Não que eu tenha nada contra os irmãos do fundão, aí pelo contrário, eu acho que, sabe como é, né? Mas é essa pecha, né, que aluno que senta no fundo, já sabe, né? Não, ele participa do louvor direitinho, sim, ele está aí, tá presente. Veio no culto da Páscoa, do Natal, etc, veio. Toma a ceia? Ah, toma, inclusive liga na igreja para saber se vai ter ceia, para vir no culto da ceia. Ah, beleza, esse cara é dos nossos, esse é dos bons. Aí depois você pergunta sobre o comportamento moral. Como é que está vivendo? Ah, está bem. Ninguém fala mal dele? Não, ele tem as fraquezas dele como todo mundo tem, mas nada assim escandaloso. Se tem também está na moita. Mas está valendo, porque pelo menos está na moita, não está dando escândalo, envergonhando o nome de Jesus, nem colocando a reputação da igreja aí na boca dos outros. Então a gente está satisfeito. Aí ele entra com a família, os filhos bonitinhos. Ah, uma maravilha. Esse pode ser eleito diácono, pode ser líder de pequeno grupo, esse tá beleza. Tem as doutrinas básicas, participa dos rituais da sua fé e tem um comportamento moral aceitável, ótimo. Aí Jesus está sentado, ele fala assim: ah, se fosse só isso aí estava bom demais. Mas isso aí é religião. Eu queria falar um pouquinho mais sobre discipulado. Vocês estão interessados em ouvir? Aí o pessoal diz assim: bom, vamos em frente. Porque Jesus quer falar de uma justiça que excede. Bom, e o que é a justiça que excede? Aí Jesus abre a boca e complica tudo para nós. Porque a primeira coisa que Jesus fala é que o caminho do discipulado é um caminho onde ele, Jesus, desmascara a nossa humanidade. Jesus levanta
o véu e diz assim aos seus discípulos: eu sei quem vocês são, e não obstante saber quem vocês são, eu continuo amando vocês como meus discípulos. E aí eu me imagino Jesus vindo com o cidadão, e eu chego e encontro os dois. Jesus, aí cumprimento, dou um abraço, ou sei lá se eu caio nos pés dele, beijo o chão, beijo os pés dele, alguma coisa. Aí eu levanto e nem prestei atenção no outro. Mas Jesus fala: você percebeu que eu estou acompanhado? Aí eu, aí dou aquela risadinha amarela e tal, só por educação ali, um cumprimento formal. Aí Jesus fala: meu discípulo, anda comigo. Eu falo: seu discípulo? Meu discípulo, você deveria conhecê-lo. Pois não, se eu quiser me apresentar ao seu discípulo. Eu falei: isso aqui é um cara legal, ele é um cara que tem um ódio tremendo do irmão dele. Não se fala desde a adolescência. Pudesse, já tinha matado. A última vez que falaram por telefone foi aos gritos, e um bateu o telefone na cara do outro. Fala: é seu discípulo. Meu discípulo. Isso que é meu discípulo. Interessante seu discípulo. Ele tem outras características do meu discípulo, você quer conhecer? Pois não, Jesus, vai em frente. Ele é escravo da luxúria, sabe? Esse meu discípulo aí é viciado em pornografia na internet. É seu discípulo? Meu discípulo. Mas como assim? Ele tem esse hábito, eu não sei de onde ele tirou esse negócio. Ele olha para as mulheres com olhares impuros. Esse meu discípulo. Seu discípulo. Mas tem outras características também. Isso aqui é bom falar a respeito dele. Nunca pensou em divórcio. Apesar disso daí, ele nunca pensou em divórcio. Nunca! Já pensou em matar a mulher dele umas 3 vezes, mas divórcio nunca pensou. Seu discípulo, também. E mente, viu? Jesus, para. Mente? Meu discípulo. Ele mente e diz assim: juro pela minha mãe mortinha. Juro por Deus. Meu discípulo. Ele mente e assina. E ainda manda autenticar a firma lá. Reconhece a assinatura dele em cartório. Seu discípulo. Meu discípulo. O que mais o seu discípulo faz? Bicho é vingativo. Pisou no pé dele. Ele costuma inclusive dizer para os outros: sou crente, mas não sou trouxa. Meu discípulo. Anda comigo. Sou crente, mas não sou capacho. Mas é meu discípulo. Nessa altura do campeonato você está falando: Jesus, presta atenção, Jesus, é seu discípulo esse cara. Falou: é meu discípulo. O que mais? Ele, se você for legal com ele, ele é legal contigo. Mas se você pisar no pé dele, ele acaba com a tua raça. Porque ele ama os amigos dele, agora os inimigos ele destrói. Não, mas tem o seguinte: ele é justo em destruir as pessoas. Ele não exagera na dose da vingança. É olho por olho, dente por dente. Seu discípulo, Jesus? Meu discípulo. Anda comigo. Jesus não estaria um pouco equivocado a sua descrição do seu discípulo? Aí Jesus diria assim: por que você acha que eu deveria descrevê-lo de que maneira? Não, eu acho que o seu discípulo, o senhor vai me desculpar, mas o seu discípulo é um sujeito que não tem ódio de ninguém. Esse negócio de não falar com o irmão desde a infância, é isso. Seu discípulo não fica olhando o marido dos outros e cobiçando o marido dos outros, não. O que é isso? Nem a mulher dos outros. Seu discípulo folheia Playboy? Para. Seu discípulo lê salmos. Nem cantares lê, seu discípulo. Lê salmos.
Seu discípulo, Jesus, eu acho que o seu discípulo, ele tem um relacionamento conjugal perfeito, maravilhoso. Inclusive os discípulos do Senhor que eu conheço, que vão na minha igreja, eles entram domingo lá tudo tão bonitinho que eu acho inadmissível se eu falar um negócio desse. Que ele pensou em matar a mulher. Seus discípulos, Jesus, o seu discípulo não mente. É isso. O discípulo fala sempre a verdade. E os seus discípulos, Jesus, amam os inimigos. Eles viram a outra face. Esses são os seus discípulos. E Jesus fala assim: não, você não está entendendo. Isso aí tudo que você falou é o que eles devem se tornar, mas não é o que eles são. Como assim, Jesus? Não, isso tudo que você falou é o que eles têm que vir a ser. É o convite que eu fiz para eles, mas não é necessariamente o que eles são. Como assim? Porque a primeira coisa no discipulado comigo é que quando um sujeito encontra comigo, a máscara despenca, cai. Não tem como um sujeito ficar na minha frente, e inclusive eu estou te vendo, mascarado. Diante dos escribas e fariseus, a gente consegue viver mascarado. Mas diante de Jesus no discipulado, não há máscara que resista. Então Jesus está dizendo, olha, quando um sujeito se encontra comigo e ouve o chamamento para o discipulado, na hora em que eu coloco os olhos em cima dele, eu enxergo tudo. Ele fica nu de alma diante de mim, eu vejo tudinho. E eu consigo enxergar ódio, ressentimento, inveja. Eu consigo enxergar luxúria, eu consigo enxergar egoísmo, eu consigo enxergar isso tudo. Eu consigo enxergar esses movimentos da alma, e a máscara da religião não me impede de ver essas coisas todas. E na hora em que eu chamo essa pessoa para o discipulado, eu chamo essa pessoa para tirar a máscara e assumir a sua própria humanidade. E aí ela chega diante de mim e diz assim: Jesus, estou com um problemão hoje aqui de manhã para colocar diante do Senhor em oração. Eu estou com uma raiva desgraçada daquele cara que não me paga. Inclusive esse papo de não levar crente na justiça, estou por aqui. Fui falar com o pastor da minha igreja, ele falou, não, irmão, olha o escândalo. E eu já estou tomando um chapéu desse cara, faz tempo, eu sei que eu não sou o único não aqui na nossa igreja. Mas ele canta no coro, Senhor, e eu não sei o que eu faço com ele. Eu estou com raiva dele, inclusive como é que ele tem cara de pau de cantar no coro. E aí Jesus olha e diz assim, um discípulo orando. Muito bom, discípulo bem-vindo ao altar da oração. Por quê? Porque o chamamento ao discipulado não é um chamamento para bom comportamento moral de acordo com a média social. O chamamento ao discipulado não é um chamamento para uma sabatina doutrinária. O chamamento ao discipulado não é um chamamento para receber em troca a agenda eclesiástica. O chamamento ao discipulado é um chamamento para nós tirarmos a nossa máscara religiosa e ficarmos nus de alma na presença de Jesus. E quando Jesus olha para a multidão, ele olha para a multidão e diz, como vocês são bem-aventurados. E a multidão diz assim, obrigado. Nós somos mesmo bem-aventurados porque o teu reino chegou até nós. O Senhor curou os nossos doentes, o Senhor consolou os nossos prantos, o Senhor visitou a nossa causa e fez justiça para nós. O Senhor nos tratou com gentileza, o Senhor não veio nos oprimir ainda mais com pesos, o Senhor foi bondoso conosco, nós somos muito bem-aventurados mesmo. E aí Jesus diz assim, mas eu estou vendo vocês aí, hein? Eu estou vendo que vocês não mataram ninguém ainda, mas já quiseram matar. Eu estou vendo que vocês não adulteraram ainda, mas já quiseram adulterar. Eu estou vendo que vocês não divorciaram ainda, mas quiseram divorciar. Eu estou vendo que vocês têm uma palavrinha assim, um tanto quanto adequada, mas que é tudo jogo de cena de vocês.
Eu estou vendo vocês que não batem na cara do irmão, mas eu estou vendo úlcera, eu estou vendo tudo, hein? E aí o camarada chega e diz assim: mas Jesus, o senhor está vendo que eu tenho esse ódio no meu coração? Estou. O senhor está vendo essa úlcera que eu estou, de me remoer de infelicidade, de angústia? Estou. O senhor está vendo como é que eu falo meio escamoteando aí, escondendo as meias verdades atrás de juramentos? Estou. Mas mesmo assim o senhor acha que eu sou seu discípulo? Claro. Mesmo assim o senhor acha que eu sou um bem-aventurado? Claro. Porque eu chamei você para andar comigo e para tirar a máscara e andar comigo. E encarar de frente essas coisas que estão aí dentro de você, rapaz. Deixar que eu ponha a mão aí dentro dessas coisas. Por isso é que quando eu leio esse capítulo 5 de Mateus, eu vejo ao mesmo tempo, é quase que paradoxal. Porque Jesus abre esse parágrafo dizendo no versículo 20: se a vossa justiça não excederem muito a justiça dos religiosos, vocês não estão no reino de Deus, vocês estão na religião. E ele termina dizendo o seguinte: portanto sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Aí eu falo: Jesus, mas esse é um padrão elevado demais, eu não consigo chegar lá. E aí Jesus diz assim: não, mas é para isso que eu estou te chamando, é para você chegar lá. É para isso que eu estou convidando, é para você chegar lá. Falando: tudo bem, então eu quero chegar. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, filha, tirar a máscara. Tira a máscara. Primeira coisa é tirar a máscara. Segunda coisa é olhar de frente o que é que você é mesmo, de fato. E andar comigo. Por que andar comigo? Porque eu já cumpri a lei. Você não precisa mais cumprir a lei. Eu já cumpri. E o que significa Jesus cumprir a lei? Significa ele fazer tudo que a lei exige. E o que a lei exige? Duas coisas. A obediência perfeita a Deus é uma exigência da lei. E qual é a segunda coisa que a lei exige? É uma punição radical e inegociável daquele que desobedece à lei. Isso que a lei exige. E o que foi que Jesus fez? Se deixou punir radicalmente em nome de todos nós. Morreu, foi crucificado, morte de cruz. Vire as páginas da sua Bíblia para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Versículo 19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Versículo 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Quem não tinha pecado? Jesus. Isto é, ele obedeceu a lei perfeitamente. Foi o obediente perfeito, nunca pecou. Não tinha pecado, mas Deus o tornou pecado por nós. Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aí Jesus diz assim para mim: venha cá, meu discípulo. Aí eu venho e trago um saco aqui nas costas. Aí eu chego lá e falo: pois não, Jesus, precisa de mim? O senhor me chamou? Aí ele diz assim: chamei. O que é esse negócio que você está carregando? Ah, isso aqui tem umas coisinhas que eu trouxe para o senhor. Aí abre o saco e fala: ó, trouxe aqui um pouquinho de ódio. Eu trouxe aqui, Jesus, ó, um pouquinho de inveja. Isso aqui é inveja, o senhor sabe, né? Inveja. Trouxe aqui um pouquinho, Senhor. Trouxe de umas mentirinhas que eu contei ontem. Trouxe aqui. Oh, mas espera aí. Eu, como observador, digo: esse é discípulo seu? Jesus diz: é meu discípulo. Mas ele mesmo desse jeito continua sendo seu discípulo? Continua. Mas ele não cumpre a lei, ele está vivendo desse jeito aí? Falou assim: é verdade, ele não cumpre a lei. E não vai conseguir cumprir nunca, por isso é que eu cumpri no lugar dele. Eu já obedeci. E eu já fui punido a punição que ele merecia. Por isso é que ele é meu discípulo. E agora acontece o seguinte: entre Deus e ele, não tem mais a lei, tem eu.
Por isso que ele é meu discípulo. Ah, interessante. E por que ele está trazendo essas coisas tudo aí para o Senhor? É porque ele não é mascarado que nem você. Você ajoelha para orar e fica com essas conversinhas mole de graças te dou, Senhor. E graça coisa nenhuma. Abre o coração, vomita, despeja, coloca diante de mim. Vem andar comigo, vem participar da minha justiça. Me dá a tua injustiça que eu te dou a minha justiça. Agora, enquanto você quer carregar a sua justiça é falsa, é mentirosa, e você não coloca a sua justiça para mim, que é injustiça, para eu poder colocar a minha justiça em você. Você não anda comigo. Você é religioso, rapaz, você é sem graça. Por isso que você é infeliz desse jeito. Por isso que você se sente tão culpado desse jeito. Por isso é que você é tão frustrado desse jeito. Por isso é que você não tem alegria. Por isso é que você vive achando que Deus está te castigando. Porque você não abre o saco da sua injustiça para trocar pela minha justiça. Você está entendendo? Estou entendendo então que para ser seu discípulo, eu tenho que tirar a máscara e colocar tudo diante de ti. Isso! E depois você se levanta e toma vergonha na cara, rapaz. Porque diz a palavra de Deus, e eu queria chamar você para Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 23. Aquele que ouve a palavra, Tiago 1, 23. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Sabe o que acontece? O camarada vem com o saquinho dele, despeja lá na presença de Jesus, aí fica olhando para Jesus, e ele veio com um saquinho religioso, né? Um saquinho religioso. E no saquinho religioso tem lá os dízimos que ele deu, os cultos que ele frequentou, as orações que ele fez, a ajuda que ele mandou para o pai dele, o perdão que ele deu para o cunhado. Tem tudo isso aí. Aí ele chega com o saquinho, aí põe lá na frente de Jesus, mas ele não olha muito para Jesus não, ele foi na igreja só. Aí lá na igreja ele abre o saco da religião, aí ele tira dízimo, beleza, perdão pro cunhado, maravilha, aí vai tirando, aí todo mundo em volta olhando, nossa, que lindo, mas as tranqueiradas ficou tudo dentro do saco. Jesus está sentado olhando. Numa fração de segundo ele foi, o Espírito tocou mesmo no coração dele, porque ele é discípulo. Aí ele levantou os olhos e deu de cara com Jesus. Aí Jesus olhando para ele assim, certo, o que mais tem nesse saco? Pode tirar. E o cara tenta desviar os olhos de Jesus, não quer olhar. Mas os olhos de Jesus magnetizam, né? Aí a gente olha para Jesus e ele fica olhando para a gente com aquela cara assim de eu quero te perdoar, que a gente não tem como não falar. Aí você fica olhando para Jesus e ele olhando para você com aquela cara assim de eu dei a vida por você, eu te amo. Aí você fica olhando para Jesus e Jesus olhando para você com aquela cara assim, pode mostrar porque eu já vi tudo. Aí a ficha cai e você começa a tirar de dentro aquilo que você realmente é e colocar diante de Jesus. Agora, o problema é que você continua no ambiente religioso. E o ambiente religioso é ótimo para ensinar dissimulação. É ótimo para passar a mão na cabeça dos outros. Afinal de contas, se eu bater muito forte, esvazia, não tem dízimo. Então tem que dar uma ajeitada. Tá certo?
Então o ambiente religioso é bom para passar a mão na cabeça dos outros. Aí a gente acaba tolerando aqui, fazendo uma concessão acolá. E aí você entra naquele negócio de banho-maria e vamos deixar como é que tá, que é para ver como é que fica, e vamos empurrando com a barriga, e vai ficando por isso mesmo. Aí o que acontece? Você cai de novo na vida de religião. Aí o que acontece? Você olha para Jesus. Você olha para Jesus, e quando você olha para Jesus e olha para a lei de Deus que Jesus pronunciou para você, eu porém vos digo. Você olha para Jesus e quando ele diz assim, ouvistes o que foi dito, né? Não matarás. Aí eu digo, sim Jesus, eu ouvi. Eu porém vos digo, não terás ódio dos teus irmãos. Aí eu digo, sim Senhor Jesus, eu ouvi. Certo, então tira o ódio do saco. Aí você não tira e vai embora. Aí o que acontece com você? Chegando lá fora, você esquece quem você de fato é. E aí você fica nesse ciclo vicioso de religião, ouvindo a palavra, olhando-se no espelho, sem praticar o que ouviu, e logo esquece da sua aparência. Mas tem um detalhe. Você esquece de quem você é, mas você não deixa de ser quem você é. E aí começa a crescer dentro de você uma angústia, uma culpa, uma frustração, uma infelicidade, uma coisa assim doentia e crônica, e um desespero que não passa. Porque você só esqueceu de quem você é, mas você não deixou de ser quem você é. Aí vem Jesus e diz assim, vem aqui, vamos andar no caminho do discipulado. Vamos. O que o senhor quer que eu faça? A primeira coisa é que você tire a máscara. Mas se eu tirar a máscara mesmo, o senhor não vai me rejeitar? De jeito nenhum. Você é meu discípulo. Você está comigo. Eu estou contigo. Fizemos uma aliança eterna, eu e você. Você está aqui bem na minha mão e ninguém vai tirar você daqui, porque eu amei você com amor eterno. Posso tirar mesmo a máscara? Pode. E o que eu faço? Coloca essas coisas diante de mim. Coloca a sua injustiça diante de mim para eu começar a vestir você com a minha justiça. Coloca a sua roupa suja aqui para eu começar a colocar uma roupa limpa em você. Agora você se levanta e vai embora. Vai embora lembrando que você é meu discípulo. Lembrando que você já não está mais nesse papo de religioso que vive de aparência. Vai embora lembrando e dizendo para você mesmo, eu me recuso a viver uma mentira. E eu tenho certeza que quando eu colocar a minha mentira diante de Jesus, Ele vai me revestir com a verdade. E aí Jesus, o que vai acontecer? E aí que vai acontecer que algumas coisas diferentes vão começar a acontecer na sua vida, e você vai começar a experimentar a bem-aventurança do discipulado. E aí é que você vai deixar de ser religioso e vai começar a viver uma justiça que excede a justiça dos fariseus e dos mestres da lei. Porque a justiça dos fariseus e dos mestres da lei é uma justiça mensurável, visível aos olhos humanos. Mas a justiça que excede a justiça do reino é a justiça de Jesus. Aquele que obedeceu em perfeição e quer nos ajudar a ser como Ele. Esse é o caminho do discipulado. A justiça que excede é uma justiça que nos coloca a caminho de sermos perfeitos, como é perfeito o nosso Pai Celestial. A justiça que excede é a justiça de sermos transformados à imagem de Jesus Cristo, o primeiro dos nossos muitos irmãos. Não é a justiça da religião. Por isso é que é mais difícil ser discípulo do que ser religioso. A gente consegue ser religioso com máscara, mas não consegue ser discípulo com máscara. A gente consegue ser religioso sem mudar nunca,
mas não consegue ser discípulo sem ser transformado. A gente consegue ser religioso e infeliz, mas não consegue ser discípulo sem experimentar a paz que excede todo entendimento e a alegria do Espírito como fruto de Deus na nossa vida. A gente consegue ser religioso sem abrir as entranhas para Deus, mas não consegue ser discípulo sem passar pela senda do desespero, do choro, da lágrima, da noite escura, do eu não aguento mais, tem misericórdia de mim, para experimentar a canção de Deus na nossa noite de pranto e súplica de perdão. Por isso eu olho para esse texto e penso assim: qual é a essência do chamamento ao discipulado? A essência é a transformação que Deus quer fazer em nós. E essa transformação será mais intensa quanto mais dispostos nós estivermos a nos relacionarmos com Deus, não de cabeça para cabeça, e nem mesmo de coração para coração. Mas quando nós estivermos dispostos a um relacionamento com Deus de entranhas, colocar as tripas para fora. Falando no popular, é colocar as tripas, não a cabeça, e nem apenas o seu afeto. Colocar tudo para fora na presença de Deus. Abrir o saco e despejar para Deus. Tudo aqui, Jesus. Toca a minha vida e vai tirando essa injustiça e colocando a tua justiça. Vai tirando a minha roupa velha e revestindo de roupa nova. Eu estava conversando com alguns amigos essa semana e falando assim: será que a gente conseguiria fazer um grupo na nossa igreja para alcoólatra? Imagina domingo eu chego aqui e falo assim: irmãos, sei que tem um pessoal aqui da nossa igreja que está entornando muito e está começando a perder o controle da garrafa. Nós vamos fazer um grupo de apoio dos discípulos que tem esse calcanhar de Aquiles, a garrafinha. Pastor, não dá para fazer um grupo desse. Falei, mas quer dizer que na nossa igreja não tem ninguém entornando demais? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu falei, bom, então o que você está dizendo? Não, deve ter uns irmãos, umas irmãs aí que entornam um pouco, mas não dá para a gente fazer um grupo de apoio para dependente de álcool. Ah, não dá? Não dá. Por quê? Porque a igreja não é um lugar onde a gente se expõe. Ué, se a igreja não é o lugar onde a gente se expõe, onde é esse lugar? Se a comunidade dos discípulos não é uma comunidade onde as pessoas podem viver sem máscaras, que comunidade é essa, afinal de contas? Se eu não posso chegar para o meu irmão e falar: irmão, estou com um sério problema aí, eu estou com ódio, preciso de umas oração forte aí, para o ódio. E o irmão não se espantar comigo, ele falar: ó, eu também estou. Ainda bem que você está falando isso comigo, porque eu já estava achando que eu era o pior dos pecadores. Não, nós dois somos sim dos piores, mas continuamos sendo discípulos. Vamos achar alguém aí para orar pelo nosso ódio, para a gente vencer isso junto aqui na presença de Jesus e na comunhão dos irmãos. Não, mas a gente vai se expor, vai virar fofoca. Então tudo certo, então vamos voltar para a religião lá domingo, e a gente canta mais uns louvores e tenta pedir pelo amor de Deus que apareça um discípulo maduro para nos abençoar, para a gente se livrar desse ódio que está no nosso coração. Dá para entender como é muito mais fácil ser religioso do que ser discípulo? Ser religioso é uma beleza, é cosmético, é eventual. Ser religioso a gente consegue ser embaixo de tenda, porque religião é um circo mesmo. Então a gente consegue aqui. Agora, ser discípulo, não. Só na caminhada com Jesus e na comunhão dos bem-aventurados. Só quando a gente consegue olhar para os outros e falar assim: chorando de novo? Eu sou desses que choram lá, tu não viu as bem-aventuranças?
Oh, mas de novo pedindo perdão? Eu sou do cara lá que tem fome e sede de justiça. Eu estou aqui chorando de novo. Mas você, que pobreza de espírito, hein, rapaz? Eu sou assim, eu sou desse jeito. Sou bem-aventurado. Quando a gente conseguir se olhar dessa maneira e começar a abrir as entranhas na presença de Deus, nós vamos ver cada coisa acontecer aqui inimaginável. Nós vamos ver a comunidade dos discípulos de Jesus funcionando de verdade. Nós vamos ver pessoas sendo transformadas, libertas, curadas. Que diz a palavra de Deus que quando nós confessamos as nossas culpas uns aos outros, nós somos curados, sarados. Quando nós confessamos a Deus, nós somos perdoados. Quando confessamos uns aos outros, nós somos sarados. Quando nós começarmos a viver sem máscaras, claro, você não precisa vir aqui domingo à noite, né, falar: irmãos, quero contar aí a minha vida. Calma. Mas tire as suas máscaras, porque esse é o caminho da transformação. E essa é a essência do discipulado. Viver sem máscaras na presença de Jesus, para que Ele substitua a nossa injustiça pela sua justiça. Haverá alguma possibilidade de Deus nos rejeitar quando nós tirarmos as máscaras? De jeito nenhum. Jesus cumpriu a lei por nós. E entre Deus e nós não está mais a lei. Entre Deus e nós está Jesus. Portanto, que Deus nos ajude a andar na caminhada do discipulado. Vamos ficar em pé? Vamos cantar louvores a Deus e agradecer por esta manhã. Ó Deus nosso Pai, nós te agradecemos pela convocação do discipulado que ouvimos de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Teu Filho Jesus nos chamou e sobre nós decretou que somos bem-aventurados. Muito obrigado. Muito obrigado porque diante de Ti podemos viver sem máscaras. E nós queremos Te pedir juntos que o Senhor nos ajude a vivermos sem máscaras diante dos nossos irmãos, para nos abençoarmos mutuamente na Tua presença, crescermos juntos, para experimentarmos a justiça que há em Teu Filho Jesus. Eu peço que a Tua mão se estenda sobre muitos dentre nós, nessa manhã, que carregam suas culpas, seus medos, suas frustrações. Pai, eu peço que Tua mão se estenda sobre nós e que a Tua mão vá além das nossas virtudes e vá nos transformando de glória em glória. Nós te pedimos assim, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.